Os filmes Coringa, de 2019, e Padres Tu, de 2022, me chamaram a atenção recentemente pela proposta contraditória que existe entre os dois. Enquanto o Coringa ele trabalha com a perspectiva de culpar a sociedade pela produção do mal. A gente entende isso quando o Coringa é apresentado como alguém que sofreu abusos infantis, com a mãe perturbada, que tinha delírios e que acabava permitindo que os namorados fizessem uma série de violências com o protagonista. Joaquim Fênix, por sinal, mereceu muito Oscar, é excelente a atuação dele. Ao mesmo tempo que tem essa sequência de abusos, o Coringa também sofre de um problema neurológico objetivo que é negligenciado pelo Estado, quer dizer, a relação dele com a terapeuta assistente social que existe ali em Gotham é uma relação puramente burocrática, ela de fato não está interessada nele, ela só quer fazer uma sobrevivência do seu emprego público, muitas vezes considerado fracassado nos Estados Unidos, esse tipo de assistência social. Ele várias vezes fala, você não me escuta, e de fato ela está numa situação precária, e quando finalmente é cortada a verba, ela fala, a gente não está fazendo nada de importante mesmo. Ele vai lá basicamente por uma questão burocrática de pegar o remédio. Então não há de fato uma preocupação, há uma esmola do Estado, não de fato uma preocupação com o cidadão, com a pessoa. Então ele tem esse problema de abuso da infância, tem um problema neurológico objetivo, que é negligenciado pelos poderes do Estado. Então são três problemas, certo? O abuso infantil, o problema neurológico e a inépcia do Estado. E por fim, a própria violência da sociedade competitiva, que acaba transformando o palhaço, quer dizer, alguém que tenta encontrar um jeito de viver a sua vida com o problema neurológico da risada num ambiente que ele tem que rir o tempo inteiro. Alguém muito ingênuo, sofrido, cheio de traumas, com uma incapacidade de compreensão da maturidade humana. E além de tudo, sofre a violência do desprezo capitalista pelo desvalido, pelo incompetente, quer dizer, alguém que não tem mérito, certo? Não tem dinheiro porque não tem méritos. E a cena do metrô é emblemática, porque é a cena onde você tem lá três yups, quer dizer, jovens ricos, provavelmente do mercado financeiro, que, enfim, bem vestidos, que voltando de uma balada, bêbados provavelmente, vão lá e se sentem no direito de vilipendiar de uma mulher que está sentada esperando, enfim, apenas um objeto para sua satisfação. E aí o Coringa que está nesse metrô acaba tendo que fazer interferência e no ato de desespero, de uma relação de legítima defesa, se poderia dizer até, tem uma arma, embora fosse legal, atira nesses jovens e os mata, certo? E a partir daí desencadeia todo o processo de destruição de qualquer tecido de civilidade do Coringa. E por fim, para arrematar essa questão, tem o problema da sociedade do espetáculo, quer dizer, a única possibilidade de redenção que ele encontra, de se sentir amado, de se sentir visto, de se sentir realmente acolhido, uma vez que nem a mãe dele o acolheu verdadeiramente. A sua doença é vilipendiada pelo Estado, e a sociedade capitalista que ele vive o considera um derrotado, quer dizer, a única esperança que ele tinha, inclusive de pai, certo? De ser respeitado, de ter uma dignidade, era o programa de televisão, quer dizer, que era basicamente um show de horrores, e a crítica toda da transformação, da miséria da vida das pessoas em espetáculo para que as outras pessoas, às vezes tão miseráveis quanto, possam se sentir menos miseráveis diante de alguém que viveu mais misérias que ela, quer dizer, e toda a espetacularização da pobreza, do sofrimento. Então, o filme Coringa ele é um retrato, digamos assim, dessa tese de que, na verdade, o mal é produzido socialmente, quer dizer, uma sequência de imoralidade, uma sequência de descasos transformou alguém que é uma vítima num criminoso, certo? Essa é a tese bastante comum hoje em análises sociais sobre violência, criminalidade, sobre mal, certo? E o Coringa mostra isso muito bem nessa tese. Então, um elemento muito interessante, muito convincente. Você fica de fato compassivo com o Coringa. Você meio que entende que existe uma certa legítima defesa na sua crueldade. A origem, pelo menos na cena do metrô, que ele está sendo agredido e ele reage e mata os caras, pode ser considerado, inclusive, do ponto de vista moral, ético, uma ação de legítima defesa, embora outros elementos possam também contestar isso, como a arma ilegal, enfim, toda uma série de questões da proporção de força, enfim.
Mas o fato é que aquele primeiro impulso de defesa, quer dizer, vocês ricos, bonitos, jovens, podem destruir tudo, e inclusive as pessoas que eles consideram miseráveis e que sem valor, não pessoas, na verdade, certo? Então é uma cena bastante forte que desencadeia todo o processo e aí toda a crítica derivada disso. Por outro lado, se a gente pensa no Padre Stu, né, A Luta pela Fé, que é um filme de 2022, que é com Mark Wahlberg, tem o Mel Gibson, enfim. É muito interessante porque é um personagem histórico, quer dizer, o Padre Stu existiu de fato nos Estados Unidos. Tem toda aquela questão de uma pessoa também pobre, também humilhada pelo pai, também desacreditada, quer dizer, muito parecido com o Coringa. Ele não tinha um problema neurológico tão forte como retratado no filme ficcional do Coringa, mas ele teve uma doença degenerativa, certo? Que o impediu de andar, que teve uma série de complicações que inclusive o levou à morte. Mas enquanto o Coringa é visto como alguém que é uma vítima e que só reage, o Padre Stu, que é uma história real, ele mostra alguém que optou por um outro caminho. Quer dizer, ele de fato entendeu que existia essa agressão, que existia um descaso do Estado, que existia um descaso da família, que existia um descaso da sociedade que ele vivia. Ele tenta ser ator, certo, nos Estados Unidos, e aí acaba tendo uma série de problemas porque ele não tinha competência para ser ator, certo? Ele não era um bom ator, ele não tinha méritos também, então de fato foi humilhado, de fato teve que trabalhar em subempregos, enfim, muito parecido com a trajetória do Coringa. Só que o Padre Stu, ele tem um encontro religioso, quer dizer, ele entra na igreja católica, certo? E ali a dimensão da graça, inclusive com percursos não muito certinhos, do ponto de vista do relacionamento que ele tem com uma jovem que ele se interessa, ele vai para a igreja em busca dessa jovem, quer dizer, uma história clássica dos meios de igreja, certo? O jovem que vai para a igreja porque está interessado numa menina e no fundo acaba se encontrando com Cristo e aí tem uma experiência religiosa profunda, além do interesse erótico que tinha inicialmente. Então, esse caso, ele inclusive tem relacionamento com essa menina, termina com ela para se tornar padre. E aqui é muito interessante, porque a doença dele vem depois da conversão dele, quer dizer, no seminário ele já, digamos, encontrou Jesus, certo? Ele está ali se dedicando a viver plenamente o evangelho, ser um sacerdote, apesar de toda a história de se envolver com a polícia, de descaso do pai, de descaso do Estado, de uma sociedade excludente capitalista, ele está se encaminhando para ser padre, e aí tem a doença. Então isso acaba sendo uma trava, certo? Do final feliz, certinho, como seria, digamos assim, uma história idealizada. Essa doença degenerativa faz com que ele se reaproxime da família, se reaproxime do pai, certo? Se reaproxime da mãe. Ele se reaproxima da namorada que ele tinha antes dele decidir ser padre. Tem todo um momento de perdão em todos esses níveis, de maneira muito interessante. A relação dele com outros seminaristas que estão lá no seminário, não por uma vocação, mas por um prestígio social, por uma tradição familiar. E toda uma discussão interessante no filme que é sobre essa questão da vocação, quer dizer, e da legitimidade do sacerdócio. E do cristianismo em geral, se pode dizer, certo? Não necessariamente só sacerdócio, mas alguém que queira mudar de vida, que queira encontrar uma outra forma de realizar sua vocação, levando em consideração o relacionamento com Deus, quer dizer, com essa dimensão transcendente, com essa dimensão religiosa que nutre de sentido todo o resto da vida. E ele é amputado, ele é impedido de desenvolver isso pela doença degenerativa que o coloca numa cadeira de rodas. Ele era um homem bonito, um jovem bonito, e acaba tendo toda uma degeneração corporal. Lembra muito a história do João Paulo II, no final do seu pontificado, no início do século XXI, que era um atleta, um diretor de teatro, um esportista, e que termina com o corpo sendo destruído em público, certo? Diante das câmeras, para todo mundo, devido à sua degeneração. Então, Padre Stu acontece isso numa escala menor, certo? Levando em consideração que ele teve mais ou menos a mesma história do Coringa, desprezo da família, desprezo do Estado, desprezo da sociedade, mas esse fator religioso fez uma transformação muito grande. E isso foi uma perspectiva que me chamou muita atenção comparando esses dois filmes. Porque uma das falhas que existe muito nessa leitura sociológica, histórica, filosófica, de que o mal é derivado de uma estrutura social, primeiro, desprezar a dimensão da alma humana, da liberdade humana diante dos sofrimentos. Quer dizer, é possível sim. Já dizia Santo Agostinho diante dos maniqueus, né? É possível a gente escolher o bem, é possível a gente recusar o mal.
E ao mesmo tempo enfatiza essa perspectiva da graça, quer dizer, mas para isso é preciso Deus, quer dizer, não é uma estrutura pelagiana de que eu posso sozinho vencer o mal e eu olho só como eu tenho esse exemplo, certo? Inclusive quando se fala de santidade, o Papa Francisco coloca bastante na Gaudete et Exultate, né, essa exortação que ele trabalha sobre a santidade no mundo atual, fala dos perigos, né, de você encontrar-se, né, como um neopelagianismo, quer dizer, a minha vontade é suficiente para eu ser santo, então vejam como eu faço, quer dizer, e aí um desprezo por todos os pecadores, e isso é uma falsa santidade, ou um neognosticismo, quer dizer, olha como eu conheço a doutrina da igreja, olha como eu conheço a Suma Teológica, olha como eu conheço São Pio X, o catecismo antigo, e olha só como eu conheço essas coisas, então eu sou mais católico que todos, sou mais santo que todos, quer dizer. E aí o Padre Stu ele se esquiva dessa tentação, né, de mostrar uma relação triunfalista, seja voluntarista, seja intelectualista, pelagiano ou neognóstico, para mostrar que no fundo é a graça de Deus, quer dizer, a graça de Deus que sustenta a nossa possibilidade de sair das nossas determinações sociais. Quer dizer, não é a sociedade que produz o mal, nós temos isso dentro de nós. E sim, nós podemos ter a liberdade de recusar isso, mas para isso precisamos ter a humildade de reconhecer esse mal em nós, reconhecer que sim, a sociedade de fato contribui para essa destruição, quer dizer, também não é que ela é irrelevante. Uma sociedade bem organizada e toda a discussão da doutrina social da igreja é nesse sentido, quer dizer, isso ajuda as pessoas a terem essa oportunidade de se tornarem mais humanas e daí ter a oportunidade de se encontrar com Deus. Mas no fundo, a dependência absoluta é da graça divina, como mostra Padre Stu. É um filme muito interessante, me fez muito bem e acho que vale a pena fazer essa comparação, levando em contraste o Coringa, do Joaquim Fênix.